Marcelo Paiva já está aqui conosco, já é de casa também, né? Já é um velho conhecido aqui que está sempre com a gente no RJ1, esclarecendo sobre esse momento, principalmente de pandemia. E doutor Marcelo Paiva, ele é médico, ele é especialista em saúde pública. Doutor Marcelo, estava aqui nos bastidores, acompanhando a gente. Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? A gente fez um giro mostrando essa aglomeração no momento que a gente está começando a ficar numa situação crítica. Essa aglomeração de pessoas não ajuda em nada e pode acentuar essa curva. Eu acho que, Ana, boa tarde a todos, é um momento da gente fazer um apelo dramático e ver se as pessoas conseguem compreender definitivamente o que está acontecendo. Nós estamos diante de uma doença nova. Nós não a conhecíamos. É uma doença nova, é um agravamento de um vírus que se transformou e ficou mais grave. E essa doença está vindo. Ela veio lá da China, chegou na Europa e agora chegou aqui. No interior do Rio, ela vai chegar um pouquinho depois também do que chega nas capitais, porque ela depende exatamente da transmissão de pessoa a pessoa. É por isso que está dando a aparência para algumas pessoas, e as pessoas já não aguentam mais, está dando a aparência de que também não é assim, e talvez por isso elas estejam indo muito para as ruas. Mas elas precisam entender que é assim sim. É por isso que a Europa fechou. Até outubro não existe mais turismo na Europa. Tóquio, o governo, cancelou as Olimpíadas. A Oktoberfest na Alemanha está cancelada. Ou seja, você está dizendo que em todo mundo isso está acontecendo. O mundo parou. E nós estamos sendo os últimos a parar porque o fluxo de turistas ele vem chegando. E chegou agora no Brasil. Alguém que estava numa conferência, começou em São Paulo. Começa primeiro na grande cidade. E depois depende de alguém que sai da grande cidade e vai para o interior. E diante dessas cenas aqui no interior, como é que você enxerga isso no futuro? Então, nós já falamos até numa gravação que nós fizemos, uma ligação por Skype, eu falei, o cenário é catastrófico para nós aqui no Brasil. Porque nós temos 3 cenários numa pandemia como essa. A medicina trabalha com 3 coisas. Uma é evitar, a doença é nova, você ainda não tem cura e ainda não tem vacina. Você precisa evitar que ela se transmita. E ela é infecto-contagiosa e por gotículas. Então você precisa evitar que as pessoas estejam próximas uma das outras. E do jeito que nós estamos vendo. Porque você ainda não tem vacina, ainda não tem cura. E isso acarreta numa situação que nós estamos vendo cenas tristes e lamentáveis no norte, no nordeste do país. Não precisamos ir muito longe. Na capital do nosso estado, no Rio de Janeiro, já não tem mais vagas em leitos de UTI. Você vê Manaus recebe muito turista. Manaus foi a primeira capital a parar, a não ter mais condição, já está se enterrando em vala comum. Eu morei no Amazonas, conheço aquilo, fiz saúde pública lá no Amazonas, em todo aquela Rio Solimões, a gente sabe como é que é, e cheio de turista, e eles já estão enterrando em vala comum. Isso vai acontecer, essa realidade vai chegar aqui se nós não respeitarmos. É o que nós estamos falando. O isolamento, enquanto nós não temos a cura, não existe. Tem pessoas dizendo no Zap, chegou a cura. Não chegou, é vírus. A cura é muito difícil para a doença com vírus. Se fosse bactéria era mais fácil, mas é doença de vírus. Você vê, por exemplo, eu me lembro de 82, a pandemia da AIDS no mundo, que modificou inclusive a imunologia. A gente até hoje não tem a cura, a gente está segurando, a gente segura a evolução da doença. Então, mediante isso, a orientação, o conselho é ficar em casa. O conselho só existem 3 fatores. A cura, que nós não temos, não acreditem em mensagens de Zap dizendo que a cura chegou. A vacina, que ainda demora, porque tem que testar, temos que ter consciência da qualidade do anticorpo que aquela vacina está produzindo. Então a vacina ainda demora e enquanto não temos cura, enquanto não temos vacina, precisamos evitar a transmissão. É simples, gente. E evitar a transmissão é nos mantermos isolados. E se ainda não chegou com tanta explosão no interior como chegou na Itália, é porque nós estamos depois. O fluxo está chegando até nós. Primeiro na capital, depois para o interior. Se a gente conseguir fazer o dever de casa, nós não vamos ter. Você saberia precisar em que lugar da curva o estado do Rio de Janeiro estaria hoje? Está no início, absolutamente no início da curva. E isso até, eu posso dizer, pelas próprias palavras da Angela Merkel, que é a chanceler alemã, que ela acabou de declarar, agora a Alemanha está fechada, ela acabou de declarar que lá na Alemanha eles também ainda estão no início da pandemia. Ana, eu vou dar um exemplo.
A Lufthansa, que é a maior companhia aérea da Alemanha, uma das maiores do mundo, fazia 10.800 voos semanais. Tem 783 aeronaves. Na semana passada, ela fez 85 voos. É o mundo que parou. Todos nós queremos reabrir o comércio. Todos nós queremos que as pessoas voltem. Eu tenho amigos, pais de colegas da minha filha. Ele é dono de um hostel. Ela tem uma lojinha no shopping. Meu Deus do céu, eu estou desesperado por eles. Eu quero que volte o comércio. Todos nós queremos, mas nós queremos que vocês estejam vivos para poderem abrir os seus comércios ou comprar no comércio de seus amigos. Muito obrigada pela participação, deixar mesmo esse alerta, né? Esse é um alerta, vermelho. É um sinal vermelho, é um alerta dramático. Se a coisa ainda está começando aqui, ela está começando, mas nós já conhecemos no mundo como foi. A Europa está parada e ela não está parada à toa. Não é por política que a Europa parou. É por saúde. Doutor, a proposta da CDL em Campos é para o dia 4 de maio. 4 de maio já é logo ali. Estamos no início. Logo ali, estamos no início. É prudente? Não, ele tem uma premissa que ele precisa entender, que é o que a gente chama de um paradoxo, que ele diz o seguinte: a gente está vendo que o número não está tão grande assim. Ele precisa entender o seguinte, todos nós precisamos entender uma coisa. Quanto mais o isolamento funcionar, mais vai parecer que ele é desnecessário. Porque as pessoas pensam, não está acontecendo, né? Essa é a premissa dele. Mas é justamente isso, não está acontecendo porque existe o distanciamento, porque está funcionando. Essa premissa dele, que a lógica dele está invertendo o valor da sentença. Quanto mais o isolamento funcionar, mais ele parece desnecessário. Essa é a lógica, mas é por isso que ele é preciso. Para ele parecer desnecessário. Porque quando ele parecer necessário, nós já perdemos o tempo. E aí não temos mais como segurar a transmissão da doença. E Campos tem trazido números altos de casos. Não, e trará muitos. Eu também conheço bem a cidade. Conheço bem. A lógica do Brasil. Como que você isola uma favela, por exemplo? Esse é o nosso grande desafio. E eu acho até que, com um esforço muito grande, estamos conseguindo algum retardo, mas já estamos perdendo. O argumento é, se o município de Campos decretar, né, a prefeitura decretar o uso obrigatório da máscara, com todas as lojas, o comércio funcionando com a orientação, esse é o pensamento da CDL. Você acha que isso resolveria ou não resolveria? Nós temos que ter em mente qual é a realidade material. Se a nossa realidade material é vermos a barreira sanitária sem a máscara, não adianta achar que vai ter fiscalização para fiscalizar loja em Campos, porque vai estar todo mundo, ou que nós vamos virar finlandeses da noite para o dia. Nós não vamos. Nós ainda precisamos de muita cidadania no Brasil e, sobretudo, no interior. Então, não existe condição, não vai ter fiscalização, nós não vamos conseguir saber se a loja está colocando álcool gel. É só você observar, né? A gente começou o RJ e o Kleber mostrando as imagens. No momento onde se pede o distanciamento, há uma aglomeração, imagine se liberem. A lógica é essa. Ana, é o paradoxo. Por favor, quanto mais funcionar, mais a gente vai achar que não precisa. Mas essa é a lógica. E é para a gente achar que não precisa. Porque quando a gente se disser, nossa, precisava ter feito o isolamento, já foi. Aí já foi, nós vamos perder. E no Brasil vai ser uma catástrofe. Então nós precisamos agora segurar esse isolamento, porque estamos procurando a cura que ainda não tem e estamos procurando a vacina que ainda não chegou. É bom frisar isso, porque como o senhor bem mesmo já falou várias vezes, muitas mensagens de mensagens, de aplicativos de compartilhamento de mensagens, que fica inventando a cura. Olha, eu mandei para algumas pessoas, até para o Chico Buarque, que está lá em Itaipava, eu mandei. O estudo da Harvard já nos disse que nós, pelo menos no hemisfério norte, vamos ter que fazer isolamentos intermitentes. Até chegar a vacina, por exemplo, agora no inverno lá, vai isolar todo mundo de novo. O doutor Marcelo Paiva, estou fazendo já o convite para ele amanhã, já estará aqui com a gente no RJ1, se a gente puder depois afinar direitinho o convite, ele volta para a gente conversar mais, tirar dúvidas, falar sobre esse novo momento que a gente está começando. É um novo momento do mundo, assim como foi com a epidemia de AIDS, é um novo momento do mundo, nós vamos ter que nos reeducar, vamos ter que obedecer isolamentos sociais intermitentes até a vacina, vamos ter que falar baixo, vamos ter que usar máscara, coisa que os orientais já faziam.
Nós vamos ter que aprender a fazer e vamos ter que conviver com isso. Vamos ter que diminuir esse ímpeto de se encontrar, no futebol. Isso nós vamos ter que diminuir, pelo menos até a vacina. Não tem problema. Enquanto isso, eu vou chamar aqui o